A gente sabe que o Brasil tem muitas leis. Mas já parou para pensar se existe uma lei que governa as próprias leis? A resposta é sim, e ela se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou, para os íntimos, LINDB. Pense nela como o sistema operacional do nosso direito. Ela que garante que todas as outras leis rodem direitinho, de forma previsível e consistente. Vamos mergulhar nesse guia do usuário. Essa é a grande questão que a gente vai desvendar hoje. Como é que uma ideia vira uma regra que todo mundo tem que seguir? Como uma lei nasce, como ela vive e como ela morre? E o que acontece quando as regras não são tão claras assim? A LNDB é basicamente o nosso manual de instruções para tudo isso. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar acompanhando o ciclo de vida de uma lei, do nascimento até o fim. Depois, vamos abrir o kit de ferramentas que um juiz usa quando o caso é complicado. Aí, a gente cruza as fronteiras para entender como a lei funciona no cenário internacional. Dá uma olhada numa atualização bem recente que modernizou o governo. E para fechar, vamos entender de vez por que essa lei das leis é tão fundamental. Então, vamos começar pelo começo, né? A jornada de uma lei. Ela não surge do nada, não. Existe todo um processo bem definido, e é isso que garante a ordem e a estabilidade para a sociedade inteira. A LNDB estabelece 4 estágios bem claros. Primeiro, uma lei precisa ser publicada oficialmente, sabe? Para todo mundo ficar sabendo que ela existe. Depois, vem o período de espera, aí sim ela entra em vigor e passa a ser obrigatória. E um ponto crucial, ela continua valendo para sempre, a não ser que uma outra lei venha e a substitua. E aqui tem um detalhe muito curioso. Por padrão, esse período de espera é de 45 dias. É o que o pessoal do direito chama de vacatio legis. Esse tempo é fundamental, viu? Ele dá um respiro para a sociedade, para as empresas e para o próprio governo se adaptarem antes que a nova regra comece a valer de verdade. É como um período de transição para todo mundo se organizar. E como é que uma lei chega ao fim? Basicamente de 2 maneiras. A revogação expressa é a mais direta ao ponto. Uma lei nova chega e diz com todas as letras: aquela lei antiga ali está cancelada. Já a revogação tácita é mais sutil. Ela acontece quando uma lei nova sobre o mesmo tema é incompatível com a antiga. A nova lei simplesmente torna a antiga sem efeito, mesmo sem falar isso abertamente. E essa frase aqui, ela é um dos pilares de qualquer sistema jurídico sério. Depois que a lei está valendo, não adianta vir com a desculpa de eu não sabia. O sistema parte do princípio de que todo mundo conhece as regras do jogo. É uma regra dura, mas é essencial para que a ordem possa funcionar. Mas e quando a lei tem buracos? A vida é muito mais complexa do que qualquer texto, e os legisladores não conseguem prever absolutamente tudo. É nessas horas que o papel do juiz fica ainda mais importante. O termo técnico para isso é omissão da lei. É aquele momento em que o juiz olha para um caso concreto e percebe que não tem um artigo, uma regra que se aplique direitinho àquela situação. A justiça não pode simplesmente parar, né? Então o que se faz? É aí que a LINDB oferece um verdadeiro kit de ferramentas. Se não tem uma regra exata, o juiz pode usar a analogia, ou seja, aplicar a solução de um caso parecido. Ele também pode olhar para os costumes, aquelas práticas que todo mundo na sociedade já aceita como corretas. E, por fim, ele tem que se guiar pelos princípios gerais do direito, que são aquelas ideias maiores de justiça e equidade que servem de base para todo o sistema. E o mais importante de tudo, aplicar a lei nunca é um exercício mecânico, tipo robô. O artigo 5º da LINDB lembra que toda decisão tem que buscar os fins sociais e o bem comum. Ou seja, no final das contas, a lei existe para servir a sociedade, e não o contrário. Agora, vamos complicar um pouquinho. O mundo é super conectado. Pessoas, empresas, contratos, tudo cruza fronteiras o tempo todo. E aí, qual lei se aplica quando um brasileiro se casa com uma pessoa de outro país? Ou quando uma empresa estrangeira abre uma filial aqui? Para não virar uma bagunça, a LINDB cria um mapa bem claro para essas situações. Para questões pessoais, como casamento, a regra é a lei do país onde a pessoa tem seu domicílio. Para bens, como um apartamento, o que vale é a lei do lugar onde ele está. Contratos são regidos pela lei do lugar onde foram assinados, e heranças seguem a lei do domicílio de quem faleceu. Vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil. Imagina um cidadão alemão que morava na Argentina e, quando faleceu, deixou um apartamento aqui no Rio de Janeiro. Qual lei vai reger a herança? Segundo a LINDB, a sucessão dos bens vai ser regida pela lei da Argentina, que era o domicílio dele. Simples assim. É essa organização que evita um caos jurídico.
Mas, claro, existe um limite bem claro para tudo isso. O Brasil não vai aplicar uma lei a uma decisão de um juiz estrangeiro que vá contra os seus valores mais fundamentais. É uma espécie de salvaguarda, sabe, para proteger os princípios da sociedade brasileira e garantir que a cooperação internacional não passe por cima da nossa identidade. Agora, vamos pular para uma parte mais recente. Em 2018, a LINDB ganhou uma atualização bem grande, focada não no cidadão comum, mas nos próprios gestores públicos. A ideia foi injetar uma boa dose de pragmatismo na máquina do governo. Essa mudança toda veio como uma resposta a uma percepção de que, muitas vezes, o medo de errar acabava paralisando a administração pública. As novas regras foram pensadas para encorajar decisões mais corajosas e, principalmente, mais eficazes. Olha, isso aqui mudou o jogo completamente. Um gestor público agora é obrigado por lei a pensar qual vai ser o impacto real dessa minha decisão na vida das pessoas. Não basta mais seguir a regra de forma cega, de forma abstrata. É preciso analisar as consequências práticas. E aqui está o outro lado da moeda. Para incentivar o gestor a tomar decisões, a lei agora protege quem agiu com boa intenção. Um erro comum, um erro justificável, não vai mais gerar uma punição pessoal. A responsabilidade só aparece em caso de dolo, ou seja, quando há má-fé e intenção de prejudicar, ou em caso de erro grosseiro, que é aquele erro absurdo, injustificável. O objetivo final é bem claro: criar um governo que não tenha medo de governar. Um governo que leve em conta as dificuldades do mundo real e que permite que seus agentes públicos ajam com mais segurança para buscar o bem comum. Bom, chegamos na nossa reta final. Depois de passar por todos esses detalhes, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender por que essa lei, que muita gente nem conhece, é tão fundamental para o Brasil. Resumindo, a LINDB é a espinha dorsal de todo o sistema. É ela que garante que as regras do jogo sejam claras para todo mundo, que as decisões dos juízes não sejam arbitrárias, que a gente tenha um mapa para se guiar no mundo globalizado e que o governo possa funcionar de um jeito mais eficiente. Então, da próxima vez que alguém falar sobre uma lei, vale lembrar que por trás dela existe esse sistema operacional silencioso, a LINDB, garantindo que tudo se encaixe numa estrutura maior, que seja coesa e que funcione. É a fundação sobre a qual a ordem e a justiça são construídas no país. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A LINDB existe para dar estabilidade, mas a sociedade está sempre evoluindo, sempre mudando. A pergunta que fica no ar é: como um manual de regras pensado para ser consistente consegue se adaptar a um mundo que não para de se transformar?